Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Não, mais ou menos. Claudinha. Saudade, Jorges. Bom, né? Quando será que a gente vai poder se ver, né? A gente poder dar uns abraços e tal, né? Tô esperando a Claudinha pedir a solicitação aqui, tá bom? Pra gente começar a conversar. Ó os coraçãozinhos aqui. Eu adoro esses coraçãozinhos aqui, ó. Pediu, peraí, só um minutinho. E é uma coisa que Oi! vai nos barulhos, Eu acho. nos barulhos que acontece. Romance. Que é romance. Porque Claudinha! Ei, já comecei, ó. Aqui, ó. Um brinde! Eu não sei, deixa eu aumentar o volume aqui um pouquinho pra eu te ouvir melhor, peraí. Pronto. Você tá boa? Eu tô com saudade de você. Pois é, né, menina? Vamos conversar um pouco, me conta. Deixa eu só te explicar mais ou menos. Não sei se você chegou a ver depois a live com o Cássio e tal. Eu vi a live com o Cássio. É, Tem então. Pois é, eu tava explicando lá que a ideia é que, tipo assim, né, tipo, a gente tá meio isolado e tal, e pra gente saber o que que as pessoas andam fazendo e conhecer mais um pouco da trajetória, da história, você tá se arrumando, né? Eu também tenho que ficar me arrumando, meu cabelo tá todo escangalhado. Esse cabelo curto, né? Eu descobri Você que meu cabelo gostou? não forma desde a raiz. Aí eu não tenho cacho ainda direito. Você gostou do seu cabelo curto? Eu gostei dele bem curtinho, agora eu não tô gostando muito, não. Mas Ah, vamos então, ver. parece que vai crescendo, vai ficando ruim, né, menina? Tipo assim, vai ficando um negócio. Então, a ideia é justamente isso, assim, eu vou começar te perguntando a mesma coisa que eu pergunto pro Cássio, que eu queria, na verdade, assim, eu acho legal essa coisa das pessoas saber como que as pessoas se apresentam, sabe? Tipo assim, não vale falar artista, tá bom? Tipo assim, eu sou artista. É claro que você é artista, não vale dizer isso. Mas, tipo assim, como que você, tipo, se apresenta pro mundo, assim, tipo, sabe? A Cláudia é quem, assim, é professora, atriz, diretora, e por aí. Depois você vai contar pra gente qual que é o seu movimento. Eu tenho me apresentado ultimamente. Primeira palavra que eu uso é mãe, porque eu tenho mãe, atriz e artista educadora, produtora. Porque acho que esse papel de mãe tem me ocupado a maior parte do tempo, né? E, Não tem enfim, jeito, né? não tem jeito, né? E aí é isso, vai ser isso o resto da vida, não tem jeito. Mas eu tenho me apresentado assim, quando pedem currículos curtos, eu sempre coloco Mãe, mãe, atriz, produtora, artista educadora. Pronto, um monte de coisa, né? Mas ótimo. Ah, tá ótimo. Já é bastante coisa, né? Porque tem gente que bota um milhão de coisas, né? Tipo assim, e tudo bem também. Tipo assim, né? A pessoa faz aquilo tudo mesmo, então tá tudo certo. é, né, para se virar, assim, gente, infelizmente é muito difícil viver só de teatro, só de como atriz, né? Fazer só É uma muito, coisa, né? muito complicado, assim. Eu acho que eu só consegui viver como só como atriz aqui em Uberlândia no tempo de Grupo Pontapé, assim, Porque aí você porque ficava por conta daquilo, né? Você tá depois trabalhando disso. onde hoje? Oi? Você tá trabalhando onde agora? Assim, agora nada, né? Assim, tá tudo meio parado, mas tipo, atualmente você tá onde? É, eu tô como professora substituta no curso de teatro da UFO, até não sei quando, né? Porque é isso, a gente não tá dando aula, então tá bem certo, assim, de para onde é que vai se botar, se a gente continua contratado ou não, enfim, tá tudo muito Uhum. incerto. E estou como professora de arte no, na Escola 3 de Maio. Ah, no 3 de maio! Sensacional, 3 de Maio. 3 de maio eu gosto muito, é muito bom lá, né? Você gosta do povo de lá? Eu gosto, eu tô dando aula no EJA e eu adoro o EJA. Eu É o fico diretor, muito como é o feliz. nome do diretor, aquele careca?
O Lúcio, mas ele não é mais diretor, ele tá só como professor. Entendi. Que bom. E quem mais? E, bom, é isso, assim, por enquanto, acho que são as duas ocupações que mais tempo, né, hoje. Aí também tô eu, Bia e Iraçu, no das duas companhias. É Aí, verdade. Como que vocês estão vocês estão ensaiando? Como que vocês estão fazendo? não, a gente tá bem parado, assim, nessa quarentena, porque é isso, né? Complicado também, é um espetáculo muito. Alguém falando oi pra tu. É um espetáculo de muita proximidade, né? Então a gente não está conseguindo ensaiar, mas é algo que a gente quer botar para frente, assim. Estamos em contato com o dramaturgo, que vai continuar o trabalho com Que a ótimo. gente. Então, Oi, Tati. os amigos, né, Vamos, gente? Mas deixa eu te falar uma coisa. Então, vocês não estão, tipo, o que você anda fazendo, assim, nesses dias? Assim, você está entrando em contato, você está trabalhando nesse seu projeto, né? Então, você é a Bio Iraçu, está pensando em projetos novos? Como que anda as coisas, assim? Sim, eu tô com o André Amaral, que é Sua o mãe? dramaturgo do Ventre, né? Ele tá com um projeto agora de mandar pequenos textos para várias atrizes e atores e a gente gravar esses pequenos textos. Então a Flavinha Teixeira iniciou esse projeto e ele me mandou um texto, agora eu não consegui ainda gravar, mas logo então vou entrar nesse projeto com ele, que não tem nome nem nada, mas é uma pra gente movimentar mesmo. O André é um cara muito legal, que tem um trabalho muito precioso assim com a palavra. Aham. Tem que conhecer. Pois é. André do Amaral. Ele é incrível, assim, de uma delicadeza que há muito tempo eu não via. E você está trabalhando nesse, por enquanto, nesse, está focada nesses dois lugares, por enquanto. E no Pupu, né? E no Apuanã, isso é bastante coisa. Eu falo Você acha que ele tem um rolê para ser artista, Claudinha? Você acha que. Porque uma vez a Bia estava ensaiando, não sei se você lembra disso lá no Pontapé, ela estava ensaiando para fazer a prova dela, e aí ela estava fazendo uma ideia, né? E aí, tipo, ele assistindo, e aí ele começou a imitar a menina, e eu fiquei assim, gente de Deus, esse menino, tipo. Outro dia ela não postou um vídeo dele lá fazendo um negócio do Harry Potter. Eu falei assim, isso, melhor que nós todos juntos. ele adora, assim, ele adora palco. Uhum. Ele vê o palco, já quer subir, enfim. O Ricardo, da trupe, deu para ele um nariz de palhaço e um paninho. Nossa, meu Então Deus. ele guarda isso assim numa caixinha super preciosa, assim, e às vezes ele põe e faz a cena dele. Mas ele curte muito música também. Lá em casa tem muito instrumento, né? Então Uhum. ele toca do jeito dele lá, um monte de coisa. Que Esses ótimo. dias eu tava com muito sono, aí ele falou, mãe, eu vou te fazer dormir. Aí pegou o ukulele e começou a contar uma história com o ukulele. Aí o ukulele era personagem, era música, era, enfim, era tudo, né? Que ótimo. Ah, é bom, né, também, né? E aí, ó, vocês vão se alimentando também juntos aí, né, no meio do rolê. Ô, Claudinha, mas me fala uma coisa, assim, agora, só para o povo saber também, né, tipo assim, por onde você passou, porque eu sei que você passou por um monte de lugar, né, então, assim, Outro lugar? um monte de rolo aí. Tipo, fala pra gente um pouco, assim, da onde você veio, como que você começou a fazer teatro, quais são os caminhos que você passou, quem que você andou topando por aí, como que você saiu de Uberlândia, como que você voltou para Uberlândia, esse rolo Como todo que aí. eu tenho uma professora da Unesp que eu acho ela maravilhosa, que é a professora Luísa Christoph, foi orientadora do Iraçu e uma paixão, assim, quando eu conheci ela, é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida, assim, de uma escuta. Eu acho que eu te falei Falei dela, dela por causa do doutorado. orientadora, doutorada, ela é maravilhosa, Falou Luísa mesmo. Christoph.
E aí um dia, conversando com ela, ela falou assim, Claudinha, eu sou uma promíscua. Aí eu falei, ué, como assim? Ela falou assim, eu sou promíscua, eu gosto de ler um monte de gente, gosto de estudar um monte de coisa, então, ao mesmo tempo que eu tô lendo uma figura e ele já fala de alguém, eu já pulo para essa pessoa. E eu acho que eu sou um pouco assim também na vida Então, ótimo. artística. Aham. Sou um pouco promíscua, até por isso, né? Eu flerto com vários lugares, né? Produção, artista, um pouco direção, preparação corporal, a sala de aula, né? Que eu adoro dar aula. Então, sou um pouco promíscua, assim. Eu sou de Uberaba, né, Ju? Não sei se você lembra. Beraba, sim, lembro, claro que lembro. Finlândia. Eu sou do Uberaba. E em Uberaba, eu comecei a fazer teatro na escola. Na minha escola chama, né? Colégio Doutor José Ferreira. Ah, no E outro hoje, Ferreira é o que o pessoal fazia muito musical, não é? não, mas na minha época não. Na minha época não tinha nada disso. Assim, na minha época, né? Quando eu estudava lá, Ideia, né? não tinha, na minha época, não tinha isso na escola, assim. Tinha male, assim, aula de arte, que era separado da grade curricular, e aula de coral. Hum. E eu cheguei para o diretor e falei, eu quero fazer teatro. Ele falou, como assim? E ele queria que eu fizesse medicina, eu lembro que ele marcava cirurgia, que ele marcava cirurgia, não, ele marcava para eu ir assistir cirurgia no hospital, escola de Uberaba, para Gente, eu ter interesse em fazer medicina e eu achava aquilo horroroso, assim, aquele tanto de sangue, aquela coisa. Eu lembro que a primeira cirurgia que eu fui assistir, uma grande amiga minha estava lá, fazia medicina, e ela falou assim, Claudinha, por favor, não tropece em nada, porque eu sempre fui muito desastrada, sempre né? ótima, né? Ela não Nossa, tropeça em mesmo dia. nada, tá tudo esterilizado, se você tropeçar em alguma coisa, acabou. Mas aí esse diretor me incentivou muito, assim, que ele me emprestou um monte de livro de teatro, ele falou, já que você quer, então vou te ajudar. E ele me deu a coleção da Maria Clara Machado, Aham. e ele falou, escolhe um texto e faz. E eu falei, como assim faz? Eu nunca fiz teatro, eu quero fazer, mas não sei. Ele faz, se vira. E ele super apoiou, assim. Então, comecei com esse grupo na escola, eu dirigindo, a menina e o E a vento. sua Nem primeira nunca direção? levei teatro na vida. Sua primeira direção qual foi? E depois disso, assim, eu curti muito. E aí tinha um grande mestre, assim, em Uberaba, que eu tive minhas grandes desavenças com ele. Mas que é isso a gente pensa, né? Como que a gente deve valorizar as pessoas em vida e falar isso, né, para as pessoas em vida. Que ele faleceu agora há poucas semanas, Márcio Fumaça, que é um cara muito bacana. Bill Danival, que é o diretor da escola que Sabia eu lá, assisti. conheço também. E ele me ensinou muito, e assim, ele me ensinou uma coisa que é preciosa, que é essa paixão pelo ofício, assim, paixão pelo ensaio. Eu lembro de andar quilômetros para ensaiar, É. assim, muitos quilômetros, e voltava a pé para estar junto, para estar fazendo. E foi ele que me apresentou o álbum de família e Tá que me me fez ser zoando. apaixonada pelo álbum. Quando então a gente foi Foi montar, ele. você já sabia, você já conhecia o texto. Hã? Quando a gente foi montar, então você já conhecia o texto. Fui eu que dei o texto para o Jorge. O Jorge não conhecia o álbum de família. Menina, isso daí é muito inédito pra mim. Eu não sabia disso daí, não. Que, O ma- Jorge não conhecia o texto. que maravilha. Então aquilo tudo que aconteceu brotou de uma ideia da sua cabecinha. Hã? Falando que aquilo tudo que aconteceu brotou de uma ideia da sua cabecinha. Ixi, eu não tô escutando, Ju. Peraí. Você tá me ouvindo agora? Sim? Não? Agora eu tô. Tô Sim. falando que tudo que aconteceu, então brotou tudo da sua cabeça. Eu não sabia disso. Foi porque eu queria fazer meu TCC, eu queria montar o álbum de família, e eu cheguei pro Jorge e falei, dirige,
por favor. Ele falou, não gosto de Nelson Rodrigues, não quero fazer isso. Aí eu lembro que era um feriado e eu dei o texto para ele, falei, toma, lê, e depois que você lê, você me fala. E aí ele pirou, né, no texto. Ah, como não, né? Quando ele esteve aqui, a gente conversou sobre isso. Ele falou, você é uma filha da puta, porque foi você que me fez entrar nesse universo. E, enfim, e aí eu conheci esse texto com o Márcio Fumaça, de Uberaba, Fumaça, que era com 2 Z's, era chique. E aí que eu vim para a UFO fazer o curso, e aí tudo isso. Eu vi que o Ulisses está aqui, que é meu querido Ulisses, tá aí? partner. Você tá me zoando? Oi, Ulisses. O Ulisses está aqui, o Iramirim. Ah, que bom, hein? Olha, o dia do caso também, a gente viu uma foto do Alibaba com o Ulisses também. Parecendo Eu as vi pessoas. no cantinho, assim. É. Ah, mas e aí? Aí você começou lá em Uberaba, Então, né? Ai, gente, falo demais, né? a gente Aí falou vim muito. pra cá, fiz o curso aqui, aí já entrei pro Grupo Pontapé para fazer o Beijo na Terra. Foi o primeiro espetáculo, assim, profissional, que a gente viajou, enfim. Aí teve, depois disso, o Pontapé foi um namoro longo, né? É, você ficou quanto Que tempo lá? 8 anos, Muito tempo, né? desde o Beijo na Terra, né? Desde o Beijo na Terra até Olha, saída, bonitinho. assim. Aí, ó. É, foi muito tempo. E isso, né? O Ulisses estava aí nessa trajetória toda, né? Porque a gente foi da mesma turma, fizemos um monte de coisa junto, É, com o Marcial. então ninguém abraça um pedaço, né? Ninguém Abraça o Pedaço já foi um tempinho depois, né? A Como gente fez, isso? a primeira coisa com o Marcial foi. Nessa rua tem um bosque. Você assistiu? O Bosque não é aquele que eu entrei para substituir, não, qual que é aquele que eu entrei para substituir? Da farinha, do negócio. Não, o da farinha era a Bela e a Fera. Bela Fera. O Bosque eu assisti, Não sim. tenho nada, não tenho nada disso mais guardado. Mas é isso, Marcial foi uma grande referência aqui, né, na UFO. Foi muito forte. Depois, tanto é que a gente fez o Ninguém Abraça um pedaço com ele dirigindo. E aí fui para São Paulo, né? E São Paulo foi isso, assim, a EAD é um lugar de muito aprendizado, assim, né? A gente tem referências muito distintas dentro da escola, né? Porque você tem um período ali, seremos tão jovens, né, Uli? É verdade. Era um texto um trechinho isso era um trechinho do Ninguém. A EAD é isso, né? A gente tinha alguns termos coletivos técnicos, né? Que eles chamam de termos técnicos. Então, a gente tinha muita aula teórica, muita aula prática, e depois essas experiências com vários diretores, né? E isso foi muito, muito importante na minha trajetória. Aham. E era um Quanto desejo? atriz. Oi? Assim, era um desejo seu já ir para a EAD quando você foi para a UFO? Ou isso apareceu depois, assim? Não entendi, Ju, tá cortando. Será que é minha internet ou a sua? Não sei, vamos ver. Eu tô te ouvindo bem. Tô me ouvindo? Sim? Eu tô, mas às vezes corta e eu perco. Entendi. Tá me ouvindo agora? Agora tô. Tá. Eu perguntei para você se era um desejo antigo já, ir para EAD, ou se isso apareceu depois, assim, que você já estava fazendo faculdade e tal. Eu nem conhecia a EAD. Uhum. A EAD eu já estava me formando. Eu senti que meu tempo de Uberlândia naquele momento tinha acabado, assim, precisava de novos ares, estava muito tempo aqui, né, fazendo um monte de coisa, senti que precisava dar uma respirada, e aí tinha algumas opções em mente, né, de possibilidades. Eu queria sair daqui com algo encaminhado, né,
ou um mestrado, eu pensei em um mestrado em arte do corpo na Argentina, pensei em ir para o Oficinão do Galpão, é, e pensei na EAD, que foi algo que eu não conhecia, não sabia, nunca tinha escutado falar, mas uma prima minha, Fabiola, muito querida, uma prima irmã, que me falou da EAD, que ela já tinha prestado algumas vezes. E aí eu falei, deixa eu ver como é que é isso. Eu sabia que era uma prova muito difícil, Aham. que era difícil de dar, enfim. Mas fui, falei, vou ver de qual é que é. E é muito embriagante, assim, esse processo seletivo da EAD, porque são Muitas muitos provas. dias juntos com uma grande turma. Então, foi assim, fui, passei, deu certo, e fui para São Paulo na louca, né? Foi, né, doida? E foi aí que acho que fui. E foi aí que esse lado professora teve que vir à tona para me manter em São Paulo, né? Uhum. Porque E até aí lá então você eu não tinha dado aula. trabalhou, você dava aula em escola, é? Eu dava aula lá, lá em São Paulo, eu dei aula na cultura inglesa. Meu primeiro trabalho foi dar aula da cultura inglesa. Eu não falava uma palavra em inglês. E você deu aula Yes, no. você deu aula de teatro, né, cultura inglesa, ou você deu aula de inglês, sabendo uma palavra, né? Eu dava aula de teatro na cultura inglesa. E aí, em parceria com uma grande amiga, com a Bruna, que foi ela que conseguiu o trabalho. E eu já tinha dado aula na escola livre aqui. E ela falou, Claudinha, eu consegui esse trabalho, mas eu nunca dei aula, não sou formada em artes cênicas, ela fazia EAD comigo. E você é formada em artes cênicas e eu falo inglês, então vamos se juntar. Ah, que Então, ótimo. meu primeiro trabalho em São Paulo foi na cultura inglesa e depois dei aula em Osasco, fiquei um tempão em Osasco dando aula na prefeitura lá, e depois que eu fui para a Fábrica de Cultura, que é um projeto muito bacana do governo do estado de São Paulo. Uhum. E você atuou em quais espetáculos lá em São Paulo, assim? Hã? Quais Tá tão espetáculos? baixinho, gente. Pois é, aumenta o volume. Oi. Oi. Melhorou? Não? Não. Mas você tá ouvindo? Eu vou colocar o fone para ver se melhora. Eu vou botar o fone, não botar o fone, vamos trabalhar de fone. Ah, melhorou. É que aqui eu tô na casa da minha irmã, que aqui também faz muito barulho. Ó, melhorou? Melhorou. Tá. Que eu te eu perguntei quais espetáculos que você atuou lá em São Paulo. Quais espetáculos que você fez? Ou assim, teve algum espetáculo que você circulou e tal? Ou foi mais lá dentro da EAD? A gente circulou com o Zuco, mas o Zuco eu já estava no momento que eu estava trabalhando muito com a Maria Thaís na Balagã, na produção. Então eu fazia stand-in e fazia produção. E foi o espetáculo que a gente mais circulou, assim. E aí Mas eu já depois. estava muito na produção do Recusa. Lá eu trabalhei muito mais com produção do que como atriz em São Paulo, assim. Entendi. A gente circulou com ninguém Ah, em lá? São Paulo. Santo André, Ah, que legal. Tipo, é bom, né, levar as extensões pra lá, né? Mas foi muito tempo ou foi, tipo, curto, temporada curta? Ai, cadê? O Ulisses tá aí? Não lembro. Eu sei que a gente fez na EAD, a gente fez em Santo André, acho que 1 ou 2 meses em Santo André. E não sei se a gente fez mais. Não lembro, Ju. E aí depois disso você Não lembro. voltou para, você foi para Araxá. Você voltou para Araxá primeiro? Você voltou para onde primeiro? Depois de São Depois Paulo. disso, voltei para Araxá, trabalhar no Sesc de Araxá, foi uma doideira. Você ficava sugada, né? Eu lembro que você ficou cansada pra caramba, né? Fiquei porque eu vinha toda semana para Uberlândia, né, para o mestrado. E, então foi bem cansativo.
e dar aula em escola, muita turma, né? Fazendo mestrado, assim, foi algo que bem cansativo mesmo. E aí viemos para Uberlândia novamente, Aí e foi você, incrível esse retorno. e você veio pra. Você já veio com alguma coisa já certa ou você veio, tipo. Você veio, não, você foi, né? Porque, tipo, você foi, tipo, vou lá saber o que que tá Enfim, acontecendo? foi bem isso. Eu estava fazendo mestrado aqui já, então vim para concluir aqui aquela etapa de disciplinas, né? E era isso que eu tinha, não tinha nada, assim. Vim com a cara e com a coragem. E aí você trabalhou no Encantar também um tempo, né? Trabalhei 1 ano e meio no Encantar, que foi um super delícia, assim. Foi muito legal trabalhar no Encantar, que primeiro que eu sempre fui muito fã do Encantar, assim, no sentido de admirar o trabalho deles, de achar muito bacana. O trabalho artístico, eu não conhecia ainda esse trabalho pedagógico deles, né? Que eu pude conhecer um pouquinho mais nesse tempo com eles. Então foi muito bacana, assim. E no Encantar, esse monte de parceria maravilhosa, né? Que a gente reencontra e encontra. Que aí encontrei com o Kainan, que eu não conhecia, que é um querido. André, que eu não conhecia e que é um super querido. E esse reencontro com Luiz Salgado, que o Luiz Salgado fez a música do Beijo na Terra, né? Então Ah, conheci o era Luiz linda a Salgado lá em trilha, né? 2000, Inclusive. em 2002, no Beijo na Terra, e a gente foi dupla de parceria em projeto no Encantar. E foi incrível, assim, reencontrar a Lu, que eu tinha pouquíssimo contato com ela, Aham. mas também foi uma super parceira. E depois, Michalichen, Tati, esse povo que foi chegando, né? E que a gente Michalice é vai, ótimo, né? Michalichen. Amor pela Nossa, gente, pessoa, eu tenho né? uma admiração pelo Michalichen, assim, um amor por ele, uma admiração pelo trabalho dele, que é incrível, assim. Eu falo para ele que ele dirige de uma maneira muito primorosa e num lugar amoroso, né? É, ele é muito Que ele cuidadoso, consegue assim. muito, E não é cuidadoso só com a parte muito. estética, assim, sabe? Ele é bem, assim, eu tive um processo com ele é muito cuidadoso, assim, sabe? Ele se preocupa com os detalhes. É uma pessoa boa de estar por perto, né? Não é? Eu Eu acho. imagino que o processo com ele deve ser maravilhoso. Ele dirigiu uma leitura que eu fiz esse ano, na abertura de aula aqui da UFO. Mas onde eu vou, eu falo dele, assim. Inclusive do acidente, que coisa maravilhosa, né? É saudade. Encontro de... Quando eu vou em São Paulo, encontro o povo do SESC, que leva projeto, assim, o povo que escolhe os projetos. Ih, peraí que travou. Travou. Opa, opa, voltou. É, de vez em quando dá umas Ficou uma falas, tela né? preta. É, enfim. Ô, Claudinha, mas me conta uma coisa, assim, você tem alguma coisa, assim, que você... Primeiro, você tem alguma história, assim, curiosa? Qual você pode escolher se é dramática, trágica, cômica, assim, que marcou você nessa trajetória aí, enquanto atriz, enquanto professora, algo Ai, curioso, meu algo que você olha e Deus. fala, puta que pariu. Tem? Algumas, né? Tenho Então escolhe algumas. uma. Ai, gente, eu lembrei de uma aqui, mas é muito, é muito horrível, eu não vou contar. Por Eu vou que, contar gente? uma. Adoro histórias horríveis. Calma aí, deixa eu contar uma primeiro. Fazendo questão de hábito em Quirinópolis. Você fazia a Sara Lia também, Ju? Fazia, Sara Lia. Eu fazia a Sara Lia, o Alessandro. E a gente teve uma viagem para Quirinópolis, a estrada daqui para o Goiás era horrível, né? Tipo, 15 anos atrás era um negócio absurdo. E a gente atrasou assim umas 6 horas do horário combinado para chegar lá.
A gente chegou muito, muito tarde. E, tipo, a gente chegou 2 da manhã e ia apresentar às 7. Chegamos, não tinha hotel. O hotel que estava reservado cancelaram, porque a gente Nossa. chegou depois da hora. Enfim. Então, a gente foi apresentar com muito sono. E eu levei um tombo naquele teatrão de Quirinópolis. Eu escorreguei na capa da Diaba, que a E minha foi pro cabeça chão. quicou no palco, sabe? Aí, tum. Como que você se recompõe depois disso, né? Nossa, é muito Eu não difícil, né? sei, eu dei uma desmaiada, assim. Eu lembro que eu fiquei uns minutinhos meio. E aí o Luciano Capeta resolveu, bêbada. porque eu fiquei foi forte. Foi a Diaba bêbada. Ah, muita coisa, né? Agora eu fiquei lembrando de fazer a colheita também num caminhão no meio de um canavial para 1.000 cortadores de cana, assim, muita Putz, gente. E de eu, madrugada. Ulisses e Marcelo Ribas. E aí o Marcelo criou um personagem muito engraçado, assim, divertido. E ele foi falar, ele falava do suquinho, não sei o que do suquinho. E eu olhei Ah, pra é ele e o comecei a suquinho. rir. E ele começou a rir, e o Ulisses começou a rir, e a Calaça começou a rir. E a gente não conseguia, assim, foi muito maior que a gente, foi horrível. E a plateia olhando assim, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? A gente olhou pro sanfoneiro pra ele, tipo, tocar uma música Resolve. e ajudar. E o sanfoneiro tava de costas, assim, ó, rindo. Foi horrível. Menina, você não lembra aquela também Foi horrível. história da colheita também, que foi numa empresa que a gente fez agora recente, que você fez também, por último, uma das últimas. Que aconteceu também um episódio, essa colheita aí, né? Do tipo do. Eu não lembro. Peraí, travou de novo. Aí, voltou. Que a gente tava no palco e aí alguém esqueceu, lembra disso? Você que tava na apresentação comigo. E a gente ficou todo mundo meio que, tipo, olhando um pra cara Ah, do outro, do tipo, quem salva, quem vai salvar, era você que tava, eu tenho certeza. Era eu, você, nossa, eu eu acho não que o lembro. Ribas e o Cássio, eu acho, tava também nessa. Era um. Pois é, E eu doideira, lembro né? também de um Essas peças entre. da Bela e a Fera, que a gente, o negócio da farinha, eu lembro por causa disso, porque tipo, a gente apresentou lá naquela sala de interpretação, lembra? E aí tinha aquela cena Lembro. que a gente jogava as farinhas e tal. Aí você lembra que o povo foi ficando puto da vida, assim, tipo assim, saindo da sala, porque, É que tipo, ia e o povo ficava engasgado com porque aquela a gente farinha, é gente. louca, né? Tipo, a sala não tinha ventilação nenhuma e a gente simplesmente jogou farinha na sala inteira e esperava que o povo fosse compreensivo, né? Tipo assim, não, gente, é assim mesmo, é um espetáculo e tal. Então, assim, histórias. Mas a história horrível, qual que é essa? O quê? Não entendi, A Ju. história horrível que você tinha pra contar é essa? A história horrível não foi uma história de espetáculo, foi uma história de sair de uma coisa e ir para outra. A gente ia apresentar o Ninguém em Uberaba e estava no início da EAD, e nesse momento de início da EAD, na nossa época de EAD, tinha muita festa durante a aula, assim, muita coisa. Uns vinhos muito ruins, assim, e tal. E a gente não podia sair. E cada um tinha um anjo. Aí eu falei pro Camilo, que era meu anjo, eu falei, eu preciso ir embora, que eu tenho que ir para Uberaba, tem espetáculo amanhã em Uberaba. Se eu não pegar esse ônibus agora, da meia-noite, eu não chego em Uberaba a tempo do espetáculo. Ele, não, vai dar tempo. E aí tem história da USP muito grande, né? Que você tem que pegar circular para sair até o portão da USP, para você pegar um ônibus para ir para o metrô e tudo mais. Naquela época. Agora é mais fácil, tem metrô perto. A Bia conhece essa história. E aí, eu esperando circular, me deu uma dor de barriga horrorosa, horrorosa. E aquela cólica de dor de barriga. E eu saí Já vem merda, correndo, né? né? Merda mesmo, né? Pois, exatamente. E aí. Ai, que horror, não acredito que eu tô contando isso.
Por isso que você pede a bebida, né? Pra gente se soltar. Pra gente ficar um pouco melhor, entendeu? E aí foi isso, fui trocando de ônibus, passando mal, com um tempo super apertado. E aí eu tinha que conseguir chegar no metrô Clínicas para pegar o último metrô que ia para a linha azul. E aí eu passando muito mal, correndo. Não sei se você conhece a estação Clínicas. Não conheço. Ela tem um corredor enorme, assim, tem uns 5 quilômetros de corredor. Muito, não, nem tanto, mas naquele dia foi 15 quilômetros. E eu tava de vestido, com mochila, correndo, assim. Precisava chegar rápido na rodoviária para ir ao banheiro e não perder o ônibus. E aí uma moça gritou, moça, eu não posso, moça, eu não posso, eu tô atrasada, correndo. Ai, e aí bem a moça sacana, correu né? atrás de mim. A moça correu atrás de mim e falou, sua bunda tá de fora. Eu tava correndo tanto Ai, que a mochila Cláudia! levantou meu vestido e eu tava com a bunda toda de fora. Tudo isso pra chegar a tempo Com de dor de fazer o espetáculo barriga em e com a Uberaba. bunda de fora, assim, né? Com a Tudo bunda de fora, combinando. horrível. Horrível. Eu lembro que o Ulisses estava segurando o ônibus na rodoviária. Porque eu cheguei e falei, segura que eu preciso ir ao banheiro. E eu no banheiro, tô descendo. Puta que pariu, meu Deus do E céu. o ônibus, eu cheguei, as pessoas me olhando torto, assim, porque eu Tipo, atrasei filha o da ônibus. mãe, o que que você tá fazendo aqui? Vai, some daqui, filha da mãe. Exatamente. Pois é, essas É coisas. uma história Ai, meio que horror. horrível mesmo, né? Constrangedora, vamos dizer assim, né? Horrorosa. Horrorosa, com a bunda de fora, gente. Ah, mas é bom, né? Não. O Apuanã tá aqui. Quem, mãe? Quem tá com a bunda de fora? Você vai A contar pra mamãe, ele, filho. então. Na hora que você falar pra ele que é você, ele vai falar, ué, tipo assim. Agora, ô Claudinha, nossa, muito foda, né? Você quer contar mais É. alguma? Porque, né? Você pelo jeito. Não, tá bom, né, gente? Já me joguei no chão, rolei na terra, toda acabada. Então, deixa eu te perguntar uns trem, tipo assim, qual que é, como que é ter uma irmã também atriz, assim, você, né, tipo, né, vocês estão fazendo espetáculo juntas, ela é quantos anos mais nova que você, a Bia? Quase 10. Você tentou falar pra ela, 9 não, não anos e muitos faz meses. isso, mesmo. Eu lembro que ela ia prestar direito, ou prestou direito. Eu falei, faz direito. Não vai fazer teatro, não. E ela, como você pode falar isso comigo? Você é atriz. Eu falei, mas é Bem tão Bia, né? difícil, vai fazer outra coisa. Mas é isso, né? E assim, é tão incrível a gente se encontrar na cena hoje, acho tão potente, especial. E se É a encontrar troca, desse né? jeito, né? Então, exatamente, há uma troca diferente, né? Assim, porque vocês são Uhum. íntimas, né? Vocês têm afinidade, nem se discute, mas, né? E como que isso tudo potencializa o encontro de vocês, né? Mas muito doido isso, assim, afinidade, mas também nem tanto, porque a diferença de idade é muito grande. Então, quando eu saí de Uberaba, a Bia tinha 7 anos. Aham. Ah, Então, eu ela era muito convivi nova, muito com ela né? até os 7. E Demônia, né? depois, Porque assim, a sete gente anos, voltou. né? Demônia. A Bia era um terror. Um terror. Então, vocês, É, você eu lembro que saiu ela muito nova, né? eu lembro que eu tinha uns namoradinhos mais novos, assim, eles iam na minha casa, a Bia sentava no meio, sabe? Ai, pentelha, né? Ela vai me matar depois de eu estar contando isso. Vai ciumenta. Hoje faz isso com ela um dia que ela sai com o namorado, senta no meio você. Vou fazer. Senta no meio e fala, Mas vou é ficar isso, aqui. assim, ali, ela que audácia. A gente se aproximou muito agora, depois que eu voltei pra cá, né? Claro que quando eu tava lá quando ela começou a fazer teatro, a gente se aproximou e tudo. Mas muito, assim, hoje é minha melhor amiga, sem dúvidas, né? A gente É, tá que super junto, bom. assim. E, Claudes, me conta aí, Hum. assim, qual que é o seu maior desejo, assim, enquanto artista hoje, assim, o que que você tem vontade de fazer, assim, o que que você quer fazer que você ainda não fez, ou do tipo assim, hoje eu, enquanto artista, quero,
Tipo, a pessoa ali jogando lenha na fogueira, olha. Nossa, Ju, eu vou nem dar corda aqui, porque Trela, não dá trela, não. esse aí gosta de fazer os trem da treta, entendeu? O Ai, Nilo ai. querido. É, eu tenho muita vontade, inclusive com o Michalice, de olha, gente lá do Pará assistindo a Que gente, olha que maravilha, maravilha. ó. Um beijo, Lourdes, tia Lourdes, tia do Sua Iraçu. tia? Que- Inclusive, assim, com o Michalice dirigindo, tem vontade, foi a leitura que ele me dirigiu, ou se a gente fala que ele vai ser assistente de direção, e a gente vai chamar a Grace para dirigir, Ui, que que é o Mata Teu fino. Pai, da Grace, passou, que é assim, uma grande inspiração. Desde que eu assisti por Elise, é uma grande inspiração, assim, a Grace. Mas eu descobri que o Mata Teu Pai ainda está em cartaz, ela fez para Débora Lan. Então, Débora Lan, você Não vê tá esse vídeo um liberado. dia, divide comigo, libera aí. Vou marcar ela porque eu marquei o Março Abreu e o Março Abreu curtiu o comentário, então nunca, né? Ó, Olha, que vou marcar. maravilhosa. Vou começar a marcar o povo aqui. Pois é, então ela tá ainda fazendo, né? Agora a Débora Lan tá na novela, tava, né, naquela novela das 9, O Amor de Mãe, mas parece que eles ainda continuam em cartaz com espetáculo, mas é um texto que me move muito, assim, acho que é um texto Você tem urgente, vontade. né? Tenho vontade. Aham. Que é isso, é uma releitura da Medea nesse contexto Brasil pós 2016, né? Aham. Que, que é muito, Que é muito, muito exatamente. próximo, né? Muita coisa. Então, quando eu li pela primeira, quem me apresentou esse texto foi o Narciso. Quando eu li a primeira vez, eu falei, putz, eu quero fazer isso. Então é isso, eu quero muito trabalhar com a Grace, acho que vai chegar esse dia. Ninguém abraça um pedaço 2, a gente está Já pensando pensou? em fazer também, já conversamos com o Marcial É para fazer o mesmo? reencontro de Cláudio Ulisses e as crianças, né? Maravilha, já Porque pensou? são 3 crianças, né? A Luara Solar e o Apuanã. Inclusive, quem me falou desse nome, Apuanã, a primeira vez foi Ulisses. Ulisses e Ana. Olha E esse só. nome ficou ressoando assim, e eu falava para o Iraçu, não dá para ser outro nome, é esse. Acabou, E a acabou, gente agora acabou. ficou, não tem jeito. Então, Ulisses faz parte, né, desse Ô, momento. Marcela, ô, Claudinha, e você tem alguma, assim, você indica, assim, até perguntei isso, assim, pro Cássio também, porque eu acho que é bom, assim, até também quando a gente reconhece, né, as pessoas que estão próximas da gente, assim. Então, tipo assim, você tem alguém, com certeza você tem, né, mas assim, algum ator ou alguma atriz, assim, que é do seu convívio, assim, sabe? Que você admira o trabalho, que você acha massa. Tipo, Nossa, um ator, monte. atriz, assim, Um, diretor, eu sei que você falou do Michalichen, né? Mas, tipo assim, sei lá, algum ator, alguma atriz que você vira e fala assim, putz, curte mais o trabalho dessa pessoa, sabe? eu acho que tem, assim, são pessoas que têm que conhecer, assim, nesse momento. Ângela Ribeiro, que é uma mulher incrível, ganhou o Shell agora há pouco com refluxo, acho que tem uns 2 anos. Uma atriz impressionante, assim, maravilhosa, dramaturga incrível, tem um trabalho com vídeo muito bonito. Flávia Teixeira, maranhense, moradora de São Paulo, assim, também um primor, sabe? Essas pessoas que são primorosas em cena, assim, que você vê e fala, uau, que potência. E Áurea Teixeira também, Aurinha, outra maranhense maravilhosa, tá lá no Maranhão, fez a última novela das 9, e numa potência muito forte, assim, a Áurea é diretora, atriz, um trabalho de corpo, assim, fenomenal. Acho que eu nunca vi uma mão tão presente, inteira, assim, igual da Áurea É Teixeira. bonito de ver, Então, né? essa
Essas três mulheres, assim, vale a pena seguir, acompanhar, porque é... E Dinho Lima Flor. Dinho é ator da Companhia do Tijolo, inclusive eles estavam sexta-feira numa live daquele Sesc ao vivo, Sei, eu sei. com um espetáculo lindo que ele criou a partir de textos, de inspiração de textos do Paulo Freire. Então, assim, Companhia do Tijolo também é uma coisa que, Massa de assim, é acompanhar, uma né? companhia que precisa acompanhar porque é foda, É, então, eu foda. curto até Outro ia... ator Ah. maravilhoso, outros dois atores maravilhosos, assim. Vai lembrando, né? É. Rafael Lozano, meus amigos queridos, mas são muito foda, eles são muito bons, assim. Rafael Lozano tem que acompanhar o trabalho dele. 3%, o Grande Circo Místico, Marighella, tá assim, brilhante, brilhante, fodástico, assim. Tudo E gente que eu você, tipo, gosto, indica pra caralho. e gente que a gente já trabalhou junto e assim é muito muito forte, potente. E o trabalho, acho que primoroso do Zé Fernando Peixoto. O É... Pô tá te chamando. Oi, filho. Que é um diretor assim muito potente. Só um minutinho, meu amor. Oi. Sabe o meu suspiro? Ah, Fazia tudo bem, né? É, o Zé, ele tem um trabalho muito potente do estudo do cinema e do teatro e da possibilidade de pesquisa mesmo dessas duas linguagens em cena. Então, assim, muito forte. E agora ele está mergulhadíssimo na pesquisa, né? Ele continua nessa pesquisa das tecnologias, mas mergulhadíssimo assim na pesquisa do teatro negro, muito muito forte. Ele dirigiu agora o Navalha na Carne Negra com a Companhia dos Crespos. Incrível, assim, tem que Sensacional. ver, vale, E tá sensacional. disponível, tem alguns desses trabalhos desse pessoal que você tá falando, tá disponível assim em YouTube, alguma Eu não plataforma que você sei, saiba? não sei. Eu acho que do Zé tem muita coisa no YouTube, da Ângela também, vale a pena ver. Procurar, né? Do Rafa tá o Grande Circo Místico, tá no Globoplay, e 3% tá na Netflix, né, eu acho. Acho que é Netflix mesmo. E tem uma mulher maravilhosa que eu não conheço pessoalmente ainda. Não, até conheço pessoalmente, mas assim, conheci muito tempo atrás e, enfim, e não sabia que ela teria essa importância que tem na minha vida, assim, que eu tenho lido muito ela e assistido muita coisa, que é o pessoal do Grupo 19. Tem coisas liberadas Ah, massa. deles no site e tal, vale a pena assistir, que é a Janaína Leite, que ela tem uma pesquisa incrível sobre autoficção, sobre performatividade autobiográfica, Que que massa. é incrível, incrível, assim, E aí você tem vale mais a algum pena. outro assim, que você tá falando de indicação até de outras coisas, né? Tipo assim, você indica algum também, algum texto massa que você acha massa do povo ler, ou algum autor específico, ou algum livro também da parte mais, sabe, mais teórica, que você acha Sim, massa, importante, assim? olha, eu li bastante nesses últimos tempos, até por conta do ateliê, que na UFO, os textos do Matei Wisniewski. Eu acho que vale a pena ler, assim. Ele tem uns textos muito incríveis, todos da Grace, com o Márcio Abreu, inclusive o Preto é incrível. O Preto está disponível, acho, no YouTube. Vale a pena ver, que é um texto maravilhoso, que é dele, da Grace e de uma outra atriz da companhia brasileira. Tem que ver. É outro cara também, né, gente? Que dá vontade de trabalhar junto, né? Não tem Ah, e jeito. tem um povo que não dá, né? Não, Preto incrível. O Mata Teu Pai é algo assim que tem que ler, que é um negócio arrebatador. Mas onde tem? Onde você conseguiu? Arrebatador, Na, assim. na, na biblioteca? Você conseguiu da UFO, por exemplo, ou não? Você conseguiu online? Ah, eu comprei. Você comprou, né? Comprei na Amazon, acho. Certo. É.
E que mais? Mas, não, mais E a algum? Janaína, A Janaína, que você Janaína, citou, né? Janaína Leite, acho que de texto teórico, assim, acho que é uma pessoa interessante, importante ler agora, nesse momento, assim, acho que ela é incrível. E eu reli agora essa semana, que eu estou participando do grupo de pesquisa do Narciso, eu estava relendo Arthur, eu falava assim, gente, quanto tempo eu não lia, e que Arthur, incrível, e né? aí você vê, assim, como ele tá ali, né, flertando com a gente, E é bom e depois de um com tempo, vários né? artistas. Assim, eu fico pensando isso também. Tipo Sim. assim, tem alguns livros que eu li na época da faculdade que eu já retomei algumas leituras depois de um tempo, assim. E o quanto você vê aquilo com outra perspectiva, né? E você tem umas sacadas que você pensa, gente, não, tipo, não tinha sacado isso quando eu li e tal. É legal dar umas retomadas, né? Nesse sentido, assim. É Agora me fala uma coisa. incrível. Qual que foi Só a gente tá quase acabando, porque da outra vez, menino, o negócio começou a ficar 5, 4, 3, 2, 1, eu entrei em desespero. Então hoje eu É não vou fazer isso. rápido. É rápido. Tá. Me fala, tipo assim, dos processos que você passou, assim, qual que foi o processo que você mais, tipo, achou difícil Difícil. ou complicado? E além desse, tipo, qual que foi o processo tipo, que você achou mais prazeroso, assim, mais leve, mais gostoso de fazer, assim, pra você? Quais são os dois, como se fossem os dois Nossa, extremos, assim, pra eu você? acho que o mais difícil foi Um Casamento Perfeito. Foi direção da Miriam Rinaldi. Eu acho que, sabe quando assim, você vai encontrar alguém que um amigo fala, nossa, você e essa pessoa, vocês têm tudo a ver, e dá errado. A chance de dar errado nesse caso é muito grande. Pois é, então a gente tinha muitos amigos em comum, Abílio, Cris Lozano, enfim. E aí, quando ela foi dirigir, sabia que eu tava no elenco e tal, todo mundo, ai, a Claudinha, você tem que conhecer a Claudinha, você vai amar a Claudinha, e vice-versa, você vai amar a Miriam. E foi um processo muito difícil, mas que no final foi muito legal. Mas foi um processo Mas você fala difícil delicado, por assim. conta das afinidades, das personalidades e tal. Ou por Eu conta. acho assim, difícil que eu não curtia a abordagem, eu não curti o texto. Ah, difícil, né? Eu fiquei doente também no processo, fiquei muito doente, não sabia o que que era. Fiquei 15 dias no hospital, ninguém descobria o que que eu tinha. E foi horrível, eu faltei no processo, e é isso, né? Tipo, o processo anda e você chega e fala, oi, e agora? Pra onde é que eu me boto, né? É Então, verdade. também essa coisa de você chegar pelas beiradas e fazer um personagem que você não era o personagem que você queria, enfim, né? Essas coisas de ego também, que é difícil, né? Que é bem difícil. Mas no final foi delicioso, assim. Sabe quando você fala, ai, que merda, o processo foi um saco porque eu não me abri. Na verdade, foi isso, assim. Não me Mas abri. E aí, depois. Quando você aí relaxou. quando estreou, assim, na estreia, sabe quando a plateia abraça? Aí eu falei, ah, então é aqui, maravilha, aqui vai, e foi, assim. Então esse foi o processo mais difícil, mas também foi muito gostoso a temporada e tudo mais. E acho que o processo mais gostoso, mas muito intenso, acho que três, mas assim, um mais, que foi o Lavoura Arcaica, que a gente adaptou o texto do Rado Anassar para o teatro. Antônio Rogério Toscano dirigiu, para mim, um dos melhores atores da vida, assim, diretores da vida, e dramaturgo também. Foi ele que adaptou para o teatro. Belíssimo, belíssimo, intenso, né? Porque é um texto muito intenso, assim, um universo muito forte, mas foi incrível, assim, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer na vida. O Ninguém Abraça um Pedaço foi muito delicioso fazer e gostei muito do processo do álbum de família também. Eu gostei também, Achei viu?
Era bom, né? Assim, pra gente que tava no começo também, assim, bem novos e tal, achei que não foi. Achei que foi bom, assim, pra gente, enquanto artista, assim, na nossa trajetória. E Jorge é bom, né? Jorge é muito bom diretor, assim, ele entende muito, ele entende assim o que ele quer. E isso é Ele muito legal, saca né? das coisas, né? Ele sabe o que que ele tá fazendo, assim, ele pode às vezes ir Exato. para uns lugares meio malucos, mas ele, assim, parece que ele tem tudo sob controle, assim, no fim das contas. Parece que é maluco, mas não é. É muito doido. É, Ô, Crod, se pra gente Jorge é incrível. terminar, né, tipo assim, que já tá acabando, não, pra não desligar na sua cara, né, igual eu fiz, porque senão eu vou ter que desligar na Ai, que sua cara. delícia, Ju! Foi bom, né? Eu Saudade. adoro. Saudade mesmo. Quero, Quando quero ir te visitar aí. Que legal esse projeto. Que venha. massa, tô É bom, eu feliz. vou conversar. Quarta-feira vai ter de novo e domingo vai ter de novo. Já quarta eu já sei quem vai Eba! ser, domingo também. Então E vai ser nós, é nós. é E deixa eu nóis. só te falar uma Obrigada. coisa. Antes, assim, né? Você falou dos atores aí que você indica e tal. Tem mais alguma outra página, algum outro artista, alguma outra coisa que você indica para as pessoas seguirem? Seja pela causa política, seja por ser artista, seja assim, coisas que você acredita que os artistas, né, saca, tipo assim, precisam ver, acompanhar, que seria bom, saca? Eu tenho seguido algumas pessoas, assim, eu acho que tem me feito muito sentido nesses últimos tempos ser antirracista, assim, isso tem me pegado muito forte, então tenho seguido muitas páginas nesse sentido, assim, tenho lido muito Angela Davis. Eu peguei um buzzer um dia para São Paulo e no meu lugar tinha um livro dela e ganhei de presente, né? É, Alguém né? deixou lá para mim e foi o primeiro livro que eu li, assim, me fez muito sentido. Então tenho seguido, né? Aí essa linha de pesquisa e de raciocínio para mim tem feito muito sentido. Acho que é um pouco isso. Que bom. Então tá. Então, um beijo, muito Vamos obrigada, falar com Vi. você. Bom demais. Acompanhe, quarta-feira vai ser o Jets, que vai falar comigo, o Getúlio. Que delícia! Então, aí a gente se encontra na quarta. Muito obrigada, um beijo, um brinde pro nosso restinho de vinho agora, né? Dormir meio Olha, grog. acabei de Pô, ver que eu podia ter colocado um filtro e eu não nem sabia. Olha sabia que para é eu ficar verdade. bonita. Podia ter ficado. Olha, Ju, podia estar bonita. Maquiagem. Fina. Claudinha, um beijo, Um viu? beijo, meu amor. Saudade. Até a Também. próxima, a gente se fala. Sucesso. Pra você também, beijo. Beijo.